Política e futebol se misturam? Para muita gente não. Para muita gente não dá pra gente falar de política e de futebol. Não dá pra analisar um jogo dentro de um contexto político. Para muita gente também arte não tá dentro da política ou política não tá dentro da arte. Para muita gente. Mas o que a gente pode falar, e eu posso falar até porque eu sou ator, política tá na arte. A arte tá na política. Os dois se misturam e os dois fazem parte. Mas será que política no futebol só é legal quando é uma matéria especial do esporte espetacular? Só quando a gente vê um vídeo emocionante, a gente compartilha no Twitter, no Instagram? Só nesse momento que realmente é legal falar de política? É claro que eu não estou falando da política partidária. Ela pode também estar ali dentro do futebol, ela pode estar no esporte em geral. Mas quando a gente aborda política dentro do esporte, não só no futebol, ainda é um tabu muito grande. É muito engraçado que quando uma pessoa é muito forte e se posiciona fortemente dentro do esporte, seja o futebol, o vôlei, o basquete, ela é muito taxada naquele meio. Ela talvez não possa nunca mais comentar, ela nunca mais pode falar, mas porque ele vai falar de política, porque ele vai falar, é sempre o mais, sempre a vírgula, sempre o Se a gente consegue entender todo o contexto político que acontece no Catar nesse momento, e aconteceu com alguns trabalhadores no passado, na construção dos estádios, se a gente consegue entender todas as sanções que foram tomadas contra a Rússia na guerra, se a gente consegue entender como as iranianas se sentem não podendo ir ao estádio no país delas, mas conseguindo assistir, por exemplo, uma Copa do Mundo, a gente sabe que sim, a política tá no futebol. A política tá no esporte. Eu tô entrando nesse assunto porque um amigo meu me perguntou o que eu achava dessa briga de Casagrande com Thiago Leifert, que saiu hoje. Obviamente eu não vou entrar nesse detalhe porque é muito mais uma coisa pessoal. É uma briga, uma rixa deles. Mas nos últimos dias e desde que começou essa Copa aqui, é legal porque sempre alguma questão é levantada, uma questão política. É claro, alguns jogadores se posicionaram nessa eleição, mas é legal a gente analisar o que aconteceu nesse último fim de semana, com os jogadores na folga deles comendo um bife de ouro, enfim. Será que por muitas vezes a gente não fica numa roda de briga? Não, porque fulano tá errado, porque cicrano tá fazendo a coisa errada também. E a gente não fica naquela roda de fofoca? A gente falar da vida do jogador de futebol, do jogador de basquete, de vôlei, de qualquer esporte, fora da parte atlética, da parte profissional, é fofoca. No que ele faz com o dinheiro dele, obviamente não cabe a gente. Mas a gente também não pode achar que o que ele faz, tudo que ele faz fora, ele tá isento. Aquilo não tá misturado, não tá junto com o ele profissional. Não tem como a gente não abordar o tema, por exemplo, e tentar separar o que aconteceu com o Robinho. Eu não posso falar, o Robinho foi o grande jogador, mas dar um ponto final. Existe uma vírgula na história dele, não só na dele, mas de todos nós. Então sim, a política está relacionada com o futebol e a gente tem que falar de política. Para algumas pessoas ela pode ser partidária, para outras não. A política não pode ser algo complicado, não pode ser um tabu para as pessoas. A gente tem que falar sempre, sempre que possível. É aquilo, não pode se tornar uma briga banal. A gente simplesmente, eu não gosto do Neymar, então eu sempre vou criticá-lo. Como muitos comentaristas fazem, exageram. Eles perdem o timing. Muita gente está perdendo o time só por não gostar de um jogador ou de outro jogador. A gente perde o timing de falar de política, de falar de futebol. De novo, a política não pode ser algo bonitinho dentro do futebol. Quando um torcedor, como já teve uma premiação na FIFA, um torcedor que é torcedor do Sport de Recife, que viajava não sei quantos quilômetros a pé para assistir o esporte. Ele era de outra cidade, não era de Recife. E aquilo se tornou algo bonito. Isso é político.
Um torcedor que não consegue, não tem dinheiro suficiente para assistir ao próprio time, mesmo estando no estado, e ainda assim ele vai a pé, de bicicleta, de carona, porque ele quer assistir ao time dele. Isso é política. Quando torcedores, e eu falo aqui do Rio de Janeiro, não conseguem ir ao estádio porque é muito caro ir, isso é política. Mas vale o questionamento. Será que algumas pessoas, ainda mais o pessoal que está na mídia, não perde a chance e acaba pegando muita pilha por algumas pessoas que querem criar polêmicas? Será que não é o momento da gente parar e analisar, um momento sério de debater sobre todas as questões políticas? Seja o jogador que não paga pensão, seja o jogador que sonegou algum imposto. Isso faz parte também do futebol. A responsabilidade. Não o que eu quero escutar do jogador. Eu não posso achar... É claro, é lindo quando a gente tem um ídolo no futebol e ele se posiciona a nosso favor. Da mesma forma que a gente pensa. Mas não é sempre assim. E a gente também se decepciona quando acontece ao contrário. Cabe a gente se posicionar como a gente se posiciona na arquibancada. Quando o jogador não faz o mínimo, que é dominar uma bola, dar um passe de 2, 3 metros. Quando o jogador faz alguma besteira fora dos gramados, cabe a gente também se posicionar e achar que vai simplesmente lavar as mãos. E eu não espero, por exemplo, um posicionamento de dirigentes, de conselheiros. Eu espero isso realmente, um posicionamento de nós torcedores. Nós que gostamos do esporte, nós que gostamos e amamos. É uma paixão maluca, a gente não sabe nem como explicar. Mas a gente não pode ficar calado. Isso não pode só ser uma conversa de bar. E quem pode falar, quem tem a oportunidade de falar, como eu estou falando aqui, tem que se posicionar. A gente tem que começar para ontem. Gente, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de posicionamento, um vídeo diferente, mas é aquilo. É mais um vídeo de opinião aqui do Coletiva. Valeu e até a próxima.